Muito bem, boa tarde. Ah, prontos para seguirmos viagem. Uhum. No, no barco de Jesus, no caminho com Jesus, ouvindo, escutando de todo o coração, atentos aos sinais dos tempos, atento às palavras dele, que sempre são para nós, sempre são endereçadas a nós, e devemos assim entender e assim receber. Palavras que possivelmente sejam desagradáveis, palavras que nós nem esperamos ouvir, mas, como já dissemos e sabemos, são palavras que nós precisamos ouvir, como alimento. Hoje nós temos uma juventude, povos e pessoas que já não come mais o que é necessário para o organismo, come o que é prazeroso, o que é bom, o que é saboroso. Então se vai pelo sabor, não pela necessidade, né? Então só escolhem aquilo que é bom, que eu gosto, que satisfaz o meu paladar, que dá prazer. Então aí o preço tem sido muito alto. A pessoa ela fica viciada em drogas, em álcool e outras tantas coisas que lhe prejudicam tremendamente. Mas não importa, porque o prazer é o que interessa. Este prazer que muitas vezes, ou via de regra, leva as pessoas a se transformarem em monstros e até mesmo encurtarem grandemente as suas vidas por conta do seu prazer, do seu gosto extravagante, digamos assim, que ele vai assumindo proporções descontroláveis, né? E aí, com certeza, traz grandes prejuízos para a sua vida e muitas vezes para a vida dos demais também. Por isso nós temos que querer aquilo que faz bem, e primeiramente, digamos, a nós, e aquilo também que venha fazer bem para os demais. Claro que aí foge um pouco desta questão da alimentação, e nós vamos entrando noutras esferas, noutros campos tão delicado quanto este, digamos, da alimentação. Assim também é o que nós ouvimos, né? O que nós ouvimos e o que nós vemos, por isso está dito que pelos olhos, pelos ouvidos, é que vão entrar as boas e as más coisas. É isto conforme o alimento que eu recebo. Um ditado mundo diz: aquele que não é visto não é lembrado, não é desejado, que o que os olhos não vê, o coração não quer. Não é bem assim. Mas, claro que se a pessoa vê, isso reforça muito mais. O olfato, sente o cheiro, vê, ouve, estimula. Tudo isso é um estímulo a mais. Mas por isso veja que é interessante nós sabermos o que nos faz bem, o que eu preciso e não o que eu quero. Por isso ele mandou logo negar o nosso querer, aquilo que eu quero, para trocar por aquilo que eu preciso, o que é necessário. Por isso, o vosso Pai sabe do que vós precisais, do que vocês precisam, das vossas necessidades antes que lhe peçam. Porque é aquilo, né? Se a pessoa ela tem um entendimento equivocado, ela vai pedir coisas equivocadas que vai fazer mal para ela, que vai lhe trazer malefícios. Então, são coisas que no primeiro momento é bom, mas, né, uma vez, tempos idos, né, falava, teve uma época que a caipirinha era muito concorrida, muito, é incrível, né?
os domingos e antes de refeições e festas, a famosa caipirinha. Eram baldes de caipirinha que eram distribuídos. E aí se dizia, né? As caipirinhas têm um gosto doce na boca, mas depois vem aquela tontura que não é muito agradável. E muitas pessoas se deram muito mal com isso, né? Eu fui fazia misturança, misturava depois. Terminava não comendo era nada, me atacava o fígado. Porre mesmo nunca tomei, né? Nunca tomei, né? De ficar bêbado, assim, descontrolado. Mas eu misturas, né? Tomava uma bebida e outra aqui e ali, tomava, nem muito, coisinha, aí já o fígado, a vesícula, sei o que era, eu sei que ficava péssimo, péssimo, e não só por um dia, às vezes por mais até, né? Bem, mas para dizer então que, como também em relação à vingança, né? Que a vingança tem um sabor doce na boca, mas amargo depois, vida fora, a tal de vingança, misericórdia. Bem, mas estou falando então que nós precisamos buscar a Deus porque é a fonte de todo o bem. E dele nós recebemos o que nós precisamos, e nada mais do que isso, e nada menos também. É isso, a chamada justa medida, a justa medida dos nossos justos dias nesta terra, do nosso tempo também, que deve ser entregue a Ele para sermos ajustados a Ele. Então, são estes fatores, estas coisas que nós precisamos estar atentos para prontamente renunciar àquilo que não nos faz bem. Porque para o corpo nós percebemos logo aquilo que não nos faz bem, mas nem sempre conseguimos perceber para nossa alma, para o nosso espírito, tanto quanto a mesma coisa, né? O que nos faz bem, o que nos faz mal. Então, a regra é muito clara. Jesus deixou estabelecido o que nos faz bem, o que nós devemos evitar a todo custo e o que nós devemos buscar a todo custo também. Então, essa entrega, essa renunciar ao mundo, retirar o nosso coração do mundo, com as suas vontades, com as nossas vontades, para entregar a Ele, para fazer a vontade dEle, nos agradar da vontade dEle, imensamente, grandemente, permanentemente. Isso não uma vez ou duas, mas sempre, e inclusive isso de forma crescente. Essa certeza que se estabelece em nosso coração. Então eu deixei, não quero mais, como ele disse, não vou olhar para trás e vou olhar para frente. Também diz o apóstolo Paulo, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo olhando firme para o alvo que é ele. Então esta é a nossa meta, este é o modus operandi do cristão, daquela pessoa, então que está a caminho. Pai que está indo ao Pai pelo Filho, aliás, só tem esse caminho, não tem outro, é ir ao Pai pelo Filho. Ele veio para ser o caminho, então andar nele, nós chegaremos no Pai, sem problemas. E observem, no caminhar, esse amor deve ir aumentando, essa certeza, essa convicção e esta conversão. Então, irmos buscando a perfeição e a santidade. O que é perfeição e santidade? Santidade significa nos distanciando cada vez mais do mundo e suas concupiscências, e suas vontades, e seus caprichos, e suas vaidades. Cada vez mais nos afastando. Naturalmente, quanto mais me aproximo da luz, da vida de Cristo Jesus, mais eu me distancio da morte, das trevas, do engano e das aparências desse mundo. E vou ficando cada dia mais santo, isto é, mais separado, afastado do mundo, negando o mundo, e o mundo, claro, consequentemente vai me odiar. Como também será recíproco, digamos, esse ódio.
como está estabelecido, quem amar o mundo não tem o amor de Deus. Quem odiar o mundo será odiado por ele, mas terá o amor de Deus. Isso deverá ir aumentando, o correto, o certo. Quando nós estamos no caminho, é isso que acontece. Este amor por ele vai aumentando, a nossa doação, a nossa entrega, o nosso altruísmo vai aumentando naturalmente, e nós vamos ficando cada vez mais resistentes e cada vez mais convictos disso. E não murmurando o caminho afora, reclamando com dúvidas, será, eu errei aqui, errei lá, acolá, vou ter que voltar, não sei o quê, com saudade do passado. Não. Quer dizer, estas coisas não me pertencem mais, eu deixei e não quero mais voltar. Prosseguir firme olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Ele é a nossa meta, nosso ponto de chegada, porque ele está junto do Pai. Quem anda com ele não tem, vai chegar onde ele está, como ele disse, onde eu estou está ali meu servo, o meu discípulo. Então veja que vai aumentando, repito, esta santidade, vai se distanciando do mundo e vai aumentando o amor pelo Senhor Deus, as dúvidas vão sendo dirimidas e a saudade do passado não existe mais, as lembranças tanto quanto, e nós prosseguimos então assim firmes olhando para o alvo, como for falar de manhã, como falamos, então nesta cidade maravilhosa que podemos contemplar com os olhos do Espírito, com essa mostragem que o Senhor Deus nos permite, nos concede, nos confere, que existe um lugar então indescritível para ele e para aqueles que, ele disse, para os meus, aqueles que me amarem, aqueles que negarem este mundo e crerem nas minhas palavras, que são verdadeiras e que são fiéis. Por isso, então, a perfeição entende-se isso. Nós nos render inteiramente e vamos consertando as falhas que vão também diminuindo dia após dia. Irão cada vez sendo falhas menores e não seremos atingidos, né? Não seremos grandemente abalados até o ponto de não sermos abalados mesmo em nada. Mas é claro que isso é uma caminhada, é um processo, é um progresso na vida espiritual. Mas só isso veja, isto nós recebemos a confirmação e essa certeza do próprio Espírito de Deus, e não de homens, não por critérios humanos. É o Espírito que nos confere esta certeza e que nos dá esta visão, esse entendimento diferenciado. Mas para isso é preciso sim negar o mundo. É preciso sim renunciar às seguranças propostas, às vantagens que o mundo oferece. Com certeza chegará um momento que não teremos nem local para morar nessa terra. Ai, a mosca está insistindo. Possivelmente não teremos nem morada nessa terra. Não teremos, seremos pessoas assim, a expressão persona não grata. Persona não grata neste mundo. Por uma razão, por outra, por muitas, nós então seremos pessoas importunas, importunar os outros. Quem ama o mundo quer mais se associar, se juntar às pessoas também que amam o mundo, que gostam do mundo, que admiram o mundo. Então estas pessoas, elas têm seus próprios líderes, os seus próprios guias, e eles procuram os seus guias e são encontrados por esses, claro, esses que lhe oferecem vantagens, realizações, oportunidades e assim por diante. Claro, tem muitos mestres. De um irmão de fé e de caminhada mandou um vídeo, sabe, até bem interessante. Eu escutei umas 2 vezes, teria que escutar mais uma terceira, que ele fala então a questão do tempo. Ele diz lá que o tempo é o objeto, digamos assim, mais precioso da nossa vida. O tempo
espaço esse, né, da contagem de nossa passagem por essa terra, é algo mais precioso e que uma vez que ele passou não tem como recuperar, não tem como, não pode ser adiado e não pode. E ele então fala que as pessoas jogam fora esse precioso, valioso espaço de tempo, e com isso vão jogando fora suas vidas. Dizia um cantor sertanejo raiz, tempos idos, e fala assim, então a pessoa vai matando o tempo enquanto o tempo vai lhe matando. Matando o tempo enquanto o tempo vai lhe matando. Bem, até acho bonita essa melodia, essa letra. Matando o tempo enquanto o tempo vai lhe matando. É isso que eu falo dessas pessoas da terceira idade, com jogos, com dança, com viagem. Isso é matar o tempo. Ou estão dizendo que estão aproveitando o tempo. Mas com isto, não. Isto não é aproveitando o tempo. Aproveitando, digamos assim, seria se as pessoas estivessem voltadas para Deus, aprofundando a sua relação com Ele, a sua amizade e o seu amor, e naturalmente com o próximo, com os necessitados, né? E não viajando com os que são disponíveis, com os que estão ali para isso. Sempre tem e terá, sempre os que buscarão os tesouros dessa terra, os lugares aprazíveis e paradisíacos, para morar ou para passear, para passar momentos. Mas, repito, quem já, então, recebeu de Deus esta revelação e está focado, digamos assim, ele não precisa mais disso. Todo lugar para ele é um lugar maravilhoso e aprazível e paradisíaco. Por isso ele disse, esses possuirão a terra. Eu não preciso me deslocar para muito longe. Não, até nos mesmos locais, porque a beleza, o encanto, digamos assim, de se alegrar e de se realizar, não está lá, não sei aonde. Está muito perto, muito próximo, em todo lugar, na verdade. Em todo lugar. Porque se ele diz que ele está em todo lugar, e está mesmo, que ele está conosco, ele é a fonte da nossa alegria. Não preciso buscar alegria aqui, lá, colar. Então, logo que eu conheci a palavra, eu logo fui percebendo e fui ouvindo também que os jovens, os adolescentes precisam ir nas festas, em locais para se alegrar, para encontrar alegria, felicidade. Mas a pessoa que ela, por si mesma, ela então, digamos, encontrou a Deus, foi encontrado, chamado por Ele, quer dizer, todo lugar passou a ser uma festa, uma alegria. Então, quem precisa buscar lugar para se alegrar e procurar alegria, porque, claro, não tem dentro de si. E daí vem a bebida, vem outras tantas coisas que se fazem necessárias, mas tão logo isto passa, os efeitos disso, desses momentos e etc., cai no vazio novamente e vem a grande tristeza. Vem o vazio, vem a angústia, vem tudo aquilo que a pessoa então queria se livrar e fugir, que só conseguiu por alguns momentos, mas tudo volta o que era antes e às vezes de uma forma bem mais forte. Eu sei, aconteceu isso comigo lá, até os meus 25 anos. Eu sempre até dava esse testemunho logo no início do meu encontro com o Senhor Deus, que os melhores momentos da minha vida, as festas, aquilo que eu então tinha pelo máximo, e que eu consegui algumas vezes até então chegar ao ápice nesses momentos, eu depois passava o efeito daquilo e vinha uma grande tristeza, um grande vazio, caía num abismo, sabe? E agora, sair disso. Então vinha angústia e, de novo, a necessidade no próximo fim de semana, na sexta, então começava, até na quinta e sexta começava a melhorar, mas até segunda, terça e quarta era aquela sombra que pesava. Mas depois começavam as novidades do final de semana, do passeio, das possibilidades, aqui, ali, acolá. Enfim, fantasiava de novo. Fantasiava. Mas só mudou e mudou radical e profundamente quando, então, o Evangelho me foi apresentado.
o Senhor me apresentou o Evangelho. Uhum. E aí pronto, aí de fato tudo mudou, tudo mudou. Por isso tenho dito, estou aqui hoje por conta disso. É, totalmente. É uma mudança jamais imaginada, jamais. É. Bem, mas estou falando isso para dizer que o Evangelho exige esta renúncia, porque para seguir o Evangelho só tem um jeito, digamos, seguir, é como discípulo. Não tem outro, não tem ser membro de igreja, não tem ser seguidor de Jesus, não tem ser praticante de catolicismo, praticante de espiritismo, praticante, não é praticante. É discípulo de Cristo, nascido da água e do Espírito, nascido da vontade de Deus, e morreu para esse mundo, renunciou a este mundo, e que não tem saudade desse mundo, e que não anda procurando as glórias desse mundo, porque percebeu e lhe foi mostrado que este mundo ele não tem nada a oferecer que possa ser comparado ao que Cristo nos oferece. Nada. São anos-luz de distância. Como já foi dito em tantas vezes, em outras palavras, é como alguém fazer um banquete de esterco, de cachorro, de gato, ou que seja, do bicho que for, de gente mesmo, e te apresenta e outro faz um banquete, digamos assim, com carnes finas. O que são carnes finas? Aquela que a pessoa gosta. Ah, mas eu sou vegetariano, sou vegano, bom que seja lá com os vegetais que você aprecia. E aí tem comparação, gente? Tem comparação? Não tem. Mas enquanto a pessoa não tem discernimento, ela se lambuza neste mundo. E invariavelmente faz um mal terrível. E fazendo mal para a pessoa, também faz mal aos demais. Porque uma pessoa que está num estado debilitado, enfraquecido, ou um estado doentio, ela é um problema para os demais. Ainda mais quando esses demais não têm o conhecimento de Deus e da palavra. É um estorvo, é um obstáculo, que a morte é o melhor caminho. Eu tenho dito que, invariavelmente, os filhos, com o passar do tempo, têm os seus pais como um problema, como um peso. Ai, eu não. Mas os pais muitas vezes percebem isso. Eles percebem isso não porque eles também, por sua vez, já tiveram seus pais como um peso, muitas vezes. Então eles sabem que vão se tornar um peso para os seus filhos. E não querem atrapalhar. Eu não quero atrapalhar meu filho, a minha filha, porque já tem 1000 atividades, trabalhos e preocupações, agora mais eu para dar preocupação. E tem uns até que chegam a tirar a própria vida, para não atrapalhar o filho, não atrapalhar o neto, não atrapalhar sei lá quem de direito. Então veja que, sem dúvida, é um distúrbio. A pessoa não percebeu que não é dessa forma. Não é dessa forma. Mas a grande maioria, infelizmente, já tem isso por certo, que enquanto ele serve. E quando ele está percebendo que não está servindo mais, ele se sente um estorvo e ele quer mais se afastar, se retirar desse ambiente. Muitas vezes é impossível, porque duas pessoas idosas, para onde vão, se não tem recurso financeiro? Aí tem que se submeter aos maus tratos, ou aos péssimos tratos, ou pouco trato que lhe será dispensado pelos seus filhos, que muitas vezes também, por suas vezes, não receberam este amor, não tiveram também para dar, não conhecem, não conheceram e nunca irão conhecer. Então viverão sorteando a própria vida e fazendo aquilo que diz, o que dá. Não é o que eu quero, que eu gostaria, mas é o que dá. Fazendo o que dá. O que esse rapaz também fala, que eu mencionei antes, que falou sobre o tempo. Você perdeu o controle do tempo, você vai fazer o que dá. Não pode escolher mais nada. Acabou. Tu perdeu o tempo, não soube lutar, não soube se conduzir. Agora tu vai ter que se contentar com o resto, com a sobra.
não tem saída. Então são palavras interessantes, porém, não é assim também que eu organizo a minha vida. Porque ele disse, vocês sem mim não podem fazer nada. Quem vai me dar direção, né, para saber ordenar a minha vida é o Espírito, dentro dos parâmetros dele, do ensinamento dele. Ele disse, e vós sereis ensinados, serão todos ensinados por Espírito. Todos quem? Todos aqueles que então se aproximarem dele. Se aproximarem de que forma? Olha, Moisés se aproximou e ouviu a palavra, Moisés, Moisés. E ele parou ali. E ele disse, o Senhor disse a ele, te aproxima, mas tire os calçados. Tire os calçados. Veja que acontece isso, né? O cego gritava, Jesus traz ele aqui, tirando a capa. Uns tiram a capa, outros tiram o calçado. O próprio Deus tira os calçados. Jesus manda se despir de tudo. Dê tudo que tem. De outras palavras, né? Deixa tudo, quer dizer, tira os calçados, tira a capa. Então essas pessoas, para serem conduzidas pelo Espírito e saberem usar o seu tempo, saber administrar o tempo de vida nessa terra, só com a direção do Espírito, como ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada, e o Espírito vos ensinará todas as coisas. Tá vendo? Então as pessoas até descobrem que elas estão erradas, até percebem que não é dessa forma, mas em perceber e conseguir ordenar sua vida e colocar ela conforme tem que ser, tem uma distância a percorrer e só irá conseguir se entregar sua vida para Deus e renunciar aos seus planos terra a terra, que são por aqui. Por mais que aprendeu a viver muito bem, obrigado, porque tem pessoas que vivem, viu? Organizaram de tal forma a sua vida que elas não têm mais preocupação. Elas têm todos os recursos que o mundo oferece, souberam, digamos, aproveitar o tempo e as oportunidades. Cada vez que o cavalo encilhado passou, elas montaram e se mostraram grandes ginetes, né? E conduziram esse cavalo, umas vezes, outras vezes foram conduzidos, mas na direção sempre certa, e venceram neste mundo. Mas, como aquele rico, deixou os Lázaro passar fome na sua porta. E chegou lá naquele dia, cheio de felicidade, pai Abraão. Ah, pai Abraão. Pois é, meu filho, tu já recebeu, aproveitou muito bem o teu tempo, ganhou a tua vida, muito bem ganha, porém, perdeu o mais importante, que é a tua alma. O mais importante tu não soube. Se encheu de sabedoria, muita sabedoria, o próprio Salomão, um homem muito cheio de sabedoria, porém, o que ocorreu? Você perdeu. Por quê? Porque diz lá que ele não foi fiel até o fim, não seguiu os passos do seu pai, Davi. Então veja, ele se deixou conduzir, apesar de sua sabedoria, não se manteve fiel. Por isso, então, veja que se não fosse isso, Cristo realmente era algo a mais nessa terra. Mas ele não veio para ser algo a mais, e muito menos ser mais um. Ele veio para dizer, eu sou. Quem for comigo, como nós falamos sobre a pedra angular, né? Quem for comigo, amém. Quem não for, né? Perdeu seu tempo, por mais que tenha conquistado neste mundo, mas perdeu tudo. Por isso ele disse, os humildes, os simples, aquelas pessoas que não andam à procura de grandes coisas, do tesouro desta terra, estes sim, então, me encontrarão. E ele disse, eu vou permitir que me encontrem, vou me colocar à disposição. E é o que ele disse. Quando diz Emmanuel, significa o Deus conosco, é isto, para estar à disposição destes, que então ouviram, estão ouvindo e querem ouvir sempre mais. Ouvir sempre e ouvir mais. Então estes, ele disse, estes irão perseverar até o fim e ganharão a vossa salvação. Os que perseverarem até o fim. Mas há os que perseveram no mundo. Perseveram no mundo. 1, 2, 10 vezes. 10 vezes. Eu vejo que
aquele pregador por aí afora, o tal de Malafaia, disse: eu fracassei 6 ou 7 vezes, ele disse. Agora diz que virou num grande empresário de sucesso. Então, tá lá, né? Ele venceu. Agora veja quem ele está apoiando, do lado de quem que ele está, que tipo de evangelho ele anuncia, que tipo de Cristo ele anuncia. Quer dizer, misericórdia. Misericórdia. Entendeu? Então virou anticristo, né? Com todas as características, porque está usando o lugar dele, o nome dele, a palavra dele, com aquilo que lhe interessa, para enganando-se a si mesmo e a tantos outros. E a tantos outros. Então, nós precisamos saber que não devemos ser desses. Não devemos ser, não temos nada, e o que temos ainda temos que saber que não nos pertence. Porque se eu quiser defender como sendo meu, já acabou. Acabou, significa, porque se eu preciso e se eu quero as coisas dessa terra, significa que eu não tenho nada lá. Não tenho parte com ele. Agora, quem se sente herdeiro dessa herança lá no céu que ele foi preparar, né? Ele foi e disse que eu vou preparar um lugar para vocês. Quem sente isto e é revelado pelo próprio Espírito, então aqui, claro, tem que comer, tem que dormir, assim por diante, né? Mas é já com esse entendimento: nada tenho, nada quero, nada sou, nada preciso. O que eu tenho está guardado lá, onde o ladrão, onde a traça, onde a ferrugem não rói, não corrói, e não há quem venha roubar. Não há quem venha roubar. Então esta é a visão, este é o entendimento das pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, dos discípulos do Senhor. Nada tem, nada quer. E o trabalho é esse, de levar as pessoas a esse entendimento, aos de boa vontade, a ouvirem e renunciarem às ofertas, às oferendas, às propostas, por mais mirabolantes e promissoras que possam parecer. Mas são todas igualmente finitas e todas igualmente também enganadoras, porque vieram de uma fonte maligna, procedem do inferno. O rancor, o ódio, a ganância, a vaidade, a aparência desse mundo vem tudo da mesma fonte. Vem do lago de fogo. Vem de lá, porém, recebe uma roupagem, recebe umas pinturas, uns contornos para enganar os incautos, os afobados gananciosos. Por isso, falar daquela questão da Igreja Universal, né? Quem é culpado? Sabe, eu cresci desde criança, ouvi essa história do conto do bilhete premiado. Eu entendo mais ou menos, mas não sei explicar direito. O que é um bilhete premiado? Então, muitas pessoas perderam tudo, a reserva que tinha, o dinheiro que tinha em mãos ali, ou foram retirar até no banco, para pegar o tal de bilhete premiado. Aí se pergunta assim, e daí? Quem são os culpados? O vigarista, aquele que enganou o outro? Ou esse mesmo que se deixou enganar e foi enganado pela sua própria ganância? Então esse pessoal da Universal também, que recebe aquelas promessas, dá tudo e Deus vai te dar tudo. Dá a tua casa, que Deus vai te dar uma casa muito mais linda, maravilhosa. Dá esse carrinho velho aí, Deus vai te dar um carro novo. Tu não crê? Não tem fé? Sacrifica e Deus vai te dar o dobro, muito mais, infinitamente mais. Então veja, o ganancioso vai entrar nessa. Então, fruto da sua ganância, da sua ambição, ele vai se lançar nessa aposta, vai fazer aposta, vai tentar a Deus, na verdade. E está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas eles não entendem assim, nem conseguem ver que eles estão tentando a Deus. Estão se jogando todo dia do pináculo do templo, acreditando que Deus vai me socorrer. E dão tudo que tem, vendo que não tem para vender, arrumam dinheiro emprestado, se endividam grandemente, só piora essa situação, como tem acontecido isso. Invariavelmente, como disse, né? Então, assim, veja que nós não. O discípulo não está atrás disso. Não. Ele recebe de Deus o chamado e já recebe também a revelação, que os discípulos deixaram tudo e não olharam para trás e não se arrependeram.
Pelo menos aqueles 11, né? E mais o apóstolo Paulo depois. O Matias é pouco falado, mas enfim. Então observem que eles negaram o mundo com toda as suas promessas e propostas e receberam de Deus esta confirmação, e isso só foi sendo ratificado ao longo de suas vidas, a ponto de morrerem da pior forma, mas na alegria e no amor, sem arrependimento do que deixaram, tendo em vista os olhos fixos na pessoa de Jesus, que não tem nada que possa ser comparado nessa terra. Não. É infinitamente melhor e mais, digamos, mais claro, mais luz. Não há nem sombra de trevas, nada nele. Então, por isso, aqueles que o seguem também, a cada dia, ficarão mais cristalino, transparente e desapegados desta terra. Esta é a promessa de Deus: recebereis o cêntuplo, nada lhes faltará, nada, mas estarão satisfeitos e realizados plenamente pelo Espírito de Deus. Esta é o chamamento que ele nos faz. E bem-aventurados e felizes os que se sentem chamados, e desafiados, e não ficam tristes quando então precisam renunciar. Não se entristece, pelo contrário, ficam alegres, porque estou tendo a oportunidade de dizer para ele que eu o amo. E esse dizer que eu amo, eu estou dizendo na verdade para mim. Como disse, Abraão não precisou mostrar para Deus que ele amava a Deus, que ele confiava em Deus. O Senhor Deus sabia, conhecia o coração dele, mas Abraão não conhecia o próprio coração. Então ele precisou fazer e passar por tudo isso para ele mesmo se convencer do seu coração, que o seu coração havia sido transformado verdadeiramente. E assim também são as provas que o Senhor Deus nos permite. Não para nós sermos aprovados por Ele, porque daí Deus vai saber quem eu sou. Não. É para Ele nos mostrar realmente quem nós somos, como aquele jovem que chegou para Jesus: mestre, bom mestre, que eu devo fazer para a vida eterna? Ele achava que amava Deus. E o próprio Deus deu oportunidade para ele ver que ele não amava. Aí ele percebeu que ele não amava a coisa. Saiu triste, né? Saiu triste porque ficou nu. Ficou nu, não ama a Deus. Não observa nem o primeiro mandamento, que eu dizia observar todos. Viu? E assim também o Senhor Deus nos mostra: tu me ama? Então vamos ver se tu me ama. Tu mesmo vai ver, né? Porque ele sabe, né? Ele conhece tudo, ou não? Ele conhece todas as coisas. E ele sabe quem ama e quem não ama. Só que o que ele quer mostrar para nós mesmos, a nós mesmos, porque é preciso eu saber que eu amo a Deus. Isso faz bem para mim. É preciso saber que eu renunciei, que eu deixei por amor a Ele. Isso faz bem para mim. Faz bem para a minha autoestima, digamos assim. Com certeza, para a pessoa se encontrar com ela mesma e ter, digamos assim, o seu próprio coração na sua mão. E não espalhado na mão de tudo que é ídolo, que é tudo que é demônio por aí afora. Cada um tem um pedaço. E essa pessoa vive, cada um puxa para um lado, né? Você já viu? Uma vez eu vi uns cachorros pegar um gato de caça. E qualquer bicho que eles pegam, assim, cachorro furioso, cachorro de caça, quando eles pegam uma raposa, um bicho, pegam até hoje, e cada um puxa para um lado, assim, e vão tirando os pedaços daquela criatura, daquele ser, daquele animalzinho, tira os pedaços, arrebentam tudo. E assim também são esses espíritos, pegam o coração das pessoas e cada um puxa para um lado, vira em pedaços aquele coração, depois ele vai pensar em oferecer para Deus o quê? Eu já falei, né? Um pedaço é pro dinheiro, outro pedaço é na casa, outro pedaço é no carro, outro pedaço é no filho, outro pedaço é no pai, outro pedaço é na mãe, outro pedaço ainda grande é pro time de futebol, outro pedaço é pro jogo, outro pedaço é pro horóscopo, outro pedaço não sei para quem é. Quer dizer, distribui o coração dele, tá esfacelado. Cada um tem um pedaço do coração dele. E aí, o que ele vai oferecer para Deus? Mais um pedaço? Mais uma migalha?
Ei, Jesus, sobra nada, não sobra nada. Também no interior, aquela vez, falar em repartir, também quando se carneava um porco, tem uma música aí gaúcha que diz quando carneava antigamente se carneava um boi. Nós nem tinha boi, misericórdia. Então era um porquinho, né? Porquinho, 2 por ano que se matava. 3, quando muito, quando era bem, né? Aí repartia um pedacinho para cada um, né? Dava um pedacinho para lá, tem que dar, tem que dar. Porque lá pelas tantas recebia também, né? Recebia, se matavam por se ouvia longe os gritos, como é que o fulano não me mandou um pedaço? Tá de mal comigo. Senti até ofendido. Então mandava um pedacinho, uma provinha, né? E aí sobrava às vezes pouco, né? Sobrava pouco quando tinha bastante partilha para fazer, né? E assim são as pessoas hoje, misericórdia. Pense que se entregam para Deus, oferecendo para Ele um cantinho, alguma coisinha assim. Não. Não. Pois também está dito, aquilo que tu é para com Ele, Ele será para contigo. Ele coloca sua condição, né? Ele diz, né? Se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não, e se você o amar, será amado. Mas Deus está errado. O que ele espera de mim, um homem falho, amar ele primeiro? Não. Ele nos amou primeiro. E ele está nos dando a oportunidade de amar ele também. Então, se eu amar ele, o amor dele aumenta por mim, assim vai. Essa reciprocidade. Bom, mas, então, como que eu vou oferecer para Deus aquilo que não me pertence? Eu estou esfacelado. Não. Então, é preciso, ele disse, deixa tudo, recolhe teu coração. E ele diz, eu limpo ele, eu perdoo, lavo, purifico, e aí sim tu poderá me oferecer. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Coloco no teu altar, na tua presença, e aqui eu quero andar diuturnamente agora. Porque eu descobri, eu conheci, eu aceitei que o Senhor é o melhor, é o único caminho, a verdade e a vida. O que eu procurava pela minha vida fora. Hoje encontrei. Como ele disse, hoje entrou salvação nesta casa. Então, amém, glória a Deus. Ficamos por aqui, com essas palavras, então, subindo na árvore como Zaqueu, para oferecer o nosso coração para Jesus. Senhor, eu estou aqui para te oferecer minha vida. Eu sei que eu estou virado numa colcha de retalho meu coração, mas a partir de hoje eu vou fazer diferente. Vou recolher, vou rolar tudo, vou fazer esse meu coração um bloco só. Doa em quem doer, possivelmente vai doer primeiramente em mim. Mas será uma dor, como está escrito, que vai me trazer grande alegria, um grande livramento, um grande consolo. Do que ficar querendo contentar todo mundo, querendo agradar todo mundo e desagradando a Deus e imediatamente a mim também. Não tem quem se sinta agradado enquanto não tiver a aprovação de Deus, enquanto não se recolher e se entregar para Deus. E esqueça, a avó vai te amar imensamente, a tua mãe vai te amar, quem sabe bastante, quem sabe o teu filho poderá te amar, mas lá o tio, o sobrinho, o neto, o vizinho não vai te amar. Isso chega para te entristecer. Ou a tua mulher não vai te amar, ou o teu marido não vai te amar como tu gostaria, assim por diante, e vai viver numa infelicidade triste, não me engano, pelos cantos. E vai tentar dar presente para um e presente para outro, para comprar um, comprar outro. Se não consegue comprar, já se aborrece, já se entristece e vai viver amargurado pela vida fora. Porque nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca vai. E vai viver desagradado, naturalmente. Nós só vamos nos agradar de nós e de todos quando nos agradarmos de Deus. Estaremos agradados, nos agradados e seremos também. Quem não se agrada não é problema nosso. É o problema dessa pessoa, ela com o desagrado dela. Nada posso fazer. Mas se eu me agradar de Deus, me agradando de Deus, ele se agrada em mim, pronto. Aí as pessoas que não se agradam porque não são dele. Porque os que são de Deus também estarão agradados com aqueles que são de Deus. Agora, os que não são do Senhor Deus também não estarão agradados com ninguém, com nada. Nem com Deus. E nem com os seus. Forma nenhuma, pelo contrário. Vai aumentar a distância diuturnamente. A palavra está sendo usada agora, diametralmente. Vão se afastando,
Vai mesmo, misericórdia. Pessimismo, não. Evangelho, pregando o amor de Deus. Amor de Deus para os humildes, para os pobres, para aqueles que querem, os que desejam encontrar a paz e a felicidade eterna, e não nesta terra, neste mundo, e se enganando com ele. Não. Mas aqueles que verdadeiramente procuram a verdade, procuram a Cristo Jesus. Eu creio firmemente que estes o encontrarão, mais dia menos dia. E queira Deus, e que assim seja, encontre o quanto antes, para deixarem de ser escravo do diabo e de seus anjos e dos homens falsos e enganadores. Misericórdia. Amém? Ficamos por aqui, um grande abraço e já temos um encontro marcado. E espero que todos estejam assim já confirmados para então novamente estarmos na terça-feira aqui, eu daqui, você de lá, nesta unidade, formadas e firmadas em Cristo Jesus, na sua palavra, no seu evangelho único e genuíno. E bem-aventurado aqueles que não se sentirem escandalizados com as palavras de Jesus. Amém? Grande abraço, ficamos na paz, no amor de Cristo, e até lá, nos permitindo o Senhor Deus.